Das palavras em geral, na linguagem comum, né? Mas também, né, no vocabulário político, nessa linguagem especial, insensivelmente, mas também, às vezes, elas mudam bruscamente. Né? A época, vamos chamar assim, nós podemos passar longo tempo com sentidos mais ou menos estáveis e, de repente, num determinado momento, período especial, isso não é frequente, há mudanças fortes, inflexões fortes. Né? Assim como, e essas inflexões fortes acompanham mudanças políticas, no sentido institucional, né? Forte também. Exatamente porque nós usamos as palavras para produzir essas mudanças políticas fortes. Né? Momentos de, como os historiadores chamam de aceleração do tempo, né? Ocorrem, né? Elas produzem mudanças importantes nas práticas, nas leis, nos regimes, na ordem política e, ao mesmo tempo, as palavras produzem essa alteração acelerada pelo processo. Isso porque, evidentemente, as coisas estão juntas, de novo, as palavras são as ferramentas, até mesmo essenciais para causar essa alteração forte nas práticas sociais. Né? E o que é o pensamento político? Né? Estamos falando aqui de pensamento político. Né? Muitas vezes a gente, ao falar em pensamento, a gente está falando de um ato introspectivo. Né? Pensar algo envolve muitas vezes uma reflexão silenciosa. Né? Mas eu queria um pouco dizer para vocês que quando eu estou falando de pensamento político, eu estou falando também de uma linguagem compartilhada. Embora, claro, que todo pensamento, toda produção de um pensamento, ela envolve uma introspecção, uma reflexão, e um momento interno, um momento de interiorização. Né? Agora, eu compartilho muitas das teses modernas sobre linguagem e pensamento que vai dizer exatamente que o pensamento ele não se faz sem os elementos da linguagem. Aliás, nós aprendemos a pensar desde a infância porque outros nos ensinam a pensar, mas nos ensinam a pensar usando linguagem. Né? Na verdade, existe uma similitude entre linguagem e pensamento, porque, no fundo, se nós aprendemos a pensar com os outros nos ensinando isso, e eles precisavam nos ensinar isso através da linguagem, é porque a nossa capacidade de reflexão interna, de ter ideias, ligar ideias, etc., usa a linguagem, usa as palavras, embora silenciosamente, para produzir pensamento. Então, no fundo, o pensamento aqui não está implicando uma discussão radical entre o interior e o exterior. Né? Há uma conexão entre aquilo que se expressa exteriormente, né, através da linguagem, e aquilo que acontece interiormente quando fazemos uma reflexão. Né? Agora, é claro, o elemento subjetivo que eu tinha chamado a atenção para vocês é interessante exatamente porque, assim como qualquer outra experiência do processo, também no caso da ação política, se nós somos atores políticos, sujeitos políticos, é porque nós somos capazes de, nessa interiorização,
devolver de forma diferente aquilo que nos ensinaram a respeito de pensar, inclusive, no campo político, né? Aliás, o que dá originalidade, autenticidade, né? Inclusive também produz a polissemia e o conflito, é porque nós somos capazes de, ao aprender a usar um vocabulário, por exemplo, o vocabulário político, e claro, nós precisamos aprender a usar esse vocabulário para fazer um discurso político, nós precisamos ter aprendido termos básicos desse vocabulário, mas exatamente porque sendo seres que têm uma espécie de fundo, nós não somos seres planos, chapados, né? Nós temos um fundo. Exatamente essa capacidade de recuar para esse fundo, para a vida interior, nos possibilita reelaborar, né, o que nós aprendemos e devolver para o mundo de uma forma, da minha maneira, da sua maneira, da maneira de cada um. Né? E isso ainda produziu um milagre da comunicação, da discussão, do debate, da confrontação. Né? Não só do confesso, mas da confrontação através das palavras. Né? Então, o pensamento político aqui interpretem dessa maneira. Aliás, também, quando eu falar de genealogia do pensamento político, eu não só vou falar de épocas históricas, mas vou falar de autores que tiveram um papel importante, né, na gestação, né, do pensamento político, dessa história. Né? É interessante que autores que muitas vezes na sua época, embora tenham produzido uma elaboração profunda a respeito da natureza política, muitas vezes não tiveram uma influência imediata na sua elaboração. Né? Ou muitas vezes, evidentemente, são autores que se preocuparam em transformar aquele pensamento numa intervenção prática. Muitas vezes não foram fracassados na tentativa de influenciar o mundo ao seu redor através dessa elaboração. Né? Se fosse aqui contar a história dos fracassos dos autores em termos de suas intenções de alterar o mundo ao seu redor no presente, talvez entre os autores políticos, né, equiparasse a história dos grandes pintores, né? Pintores os grandes artistas que produziram obras de arte que depois vai ser considerada grandes contribuições para a arte universal e que, no seu tempo, tiveram um pouco reconhecimento ou foram um pouco impedidos por coisas discutíveis. Né? Agora, os autores que eu vou mencionar aqui, eles não tiraram as palavras do nada. Né? Eles se nutriram da própria linguagem comum do seu tempo. Né? E é como se eles se nutrissem desse comum para produzir a sua produção. Assim como eu estava dando um exemplo para vocês de nós aprendendo uma linguagem, um vocabulário, e na medida que nós temos um fundo de uma vida interior, nós reelaboramos isso e devolvemos para o mundo. Os autores também, chamados grandes autores do pensamento político e tal, eles também fizeram isso. Eles produziram sua elaboração a partir de termos da linguagem comum do discurso político. Né? E a partir disso reelaboraram, né, o sentido dos termos e os devolveram ao mundo. Agora, quando eu digo que muitas vezes eles não tiveram o efeito imediato, é porque muitas vezes não foram capazes de modificar esse discurso
discurso político comum, imediatamente. Mas, conforme essa obra é lida, reconhecida, por mais ou menos tempo que demore para isso acontecer, na medida em que ela se difunde, vai sendo entendida e reconhecida, ela vai causando um impacto, né? E alterando o vocabulário. E às vezes, muitas vezes, se tornando um termo banal do discurso político, né? Um termo que inicialmente não era banal e se torna um lugar comum, né? Sendo assimilado pelo mundo dos falantes em geral. Termos como esse, né? Estado. Quando eu estou falando que os conceitos políticos têm uma história, significa que mesmo as palavras, elas não necessariamente existiram sempre, né? Primeiro, tem a modificação de sentido de uma palavra que existiu há muito tempo. Segundo, às vezes, novas palavras surgem, né? Estado, né? Geralmente, vejam que, de tal maneira, a palavra se tornou um lugar comum, que quando nós falamos de Estado, nós queremos, usual, falar de Estado como se isso fosse igual a qualquer ordem política. Como se isso pudesse significar a ordem política, de uma maneira geral, em qualquer tempo da história humana, em qualquer das duas grandes experiências civilizatórias. Mas o fato é que essa palavra, com o sentido que nós damos dele hoje, a ela hoje, é de a gente pensar na dimensão temporal da história das civilizações. É de um uso relativamente recente na história da humanidade. O Estado mesmo, como uma prática social, é uma realidade social, assim, também de história de existência relativamente recente, né? Nós pensarmos mesmo a história da palavra política, a palavra política tem uma história muito mais extensa, né? A colega que me apresentou aqui da Maria, o professor de ciência política, do departamento de ciência política, a palavra ciência política é uma palavra mais antiga do que a palavra Estado. A palavra democracia é uma palavra mais antiga que a palavra Estado. Então, eu vou falar de pensamento político, vou falar de épocas históricas e vou falar de autores. Né? De autores que tiveram uma genialidade, uma capacidade intelectual suficientemente forte para causar um impacto, ainda que não imediato, mas de longo prazo, nessa estrutura super complexa que é a fala, a linguagem comum, né? Essa força social, né? Porque eu disse para vocês assim, nós não inventamos as palavras ao nosso bel prazer e colocamos entre as pessoas e dizendo, não, isso aqui vai ser assim, a partir de agora. Nós não determinamos, nós não temos força por capricho de impor comunitariamente o sentido. Porque a palavra, a linguagem, sendo essa prática de comunicação, ela tem uma existência independente da nossa vontade. Né? Ela tem uma força, tem uma tenacidade. Agora imagina então
a importância que é a contribuição intelectual desses autores, que, através, escrevendo vídeos, né, falando, também escrevendo, né, eles têm uma capacidade de afetar, ainda que não de forma imediata, essa estrutura, que é tenar, que tem uma força. Né? Ou seja, que é uma estrutura que não se modifica por capricho, por nossa pura vontade. Né? Aí aqui eu resgato, quando a gente está falando de pensamento, eu estou também chamando a atenção para vocês da importância da força. As ideias têm uma força. Né? Elas são capazes de modificar o estado do mundo, ainda que de uma maneira muito sutil, às vezes vagarosa, né? Ou às vezes abrupta, né? Dependendo da situação. Né? Bom, e uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que o pensamento político não só tem uma história, mas tem alguma coisa a mais. E que a gente pode dizer da seguinte maneira, né? Como o pensamento no campo da política tem um aspecto polêmico, né? Tem essa disputa, ela está envolta nos conflitos humanos, né? A gente não poderia dizer que existe uma história do pensamento político. Né? Existem várias histórias possíveis. Tá? O professor aqui vai expor uma história. Né? Existe um elemento de compreensão a respeito do que significou toda essa experiência da elaboração política. Né? Agora, eu posso dizer que o pensamento político, há um sentido, em se dizer, um pensamento político, que engloba essas várias histórias possíveis. Né? Esse pensamento comum, composto por autores, estruturas conceituais distintas, muitas vezes contraditórias entre si, é o que nós podemos chamar de tradição. Né? Além do pensamento político, que várias histórias possíveis, ele tem uma referência comum. Né? Eu posso contar aqui para vocês uma história do pensamento político, um outro colega pode contar outra história, mas nós temos uma referência comum. Né? É como se nós tivéssemos um patrimônio comum, que é o pensamento político, e nós o empregamos de maneira diferente. Mas nós temos um patrimônio comum. Né? Quando nós o empregamos de modo diferente, é claro, nós teremos uma preocupação de tentar fazer um elo entre o passado e o presente. Né? Quando eu estou falando de tradição, eu estou falando de duas coisas. Estou falando de patrimônio comum, uma referência comum, mesmo quando existem histórias diferentes, histórias possíveis. E eu estou falando também de um esforço de estabelecer um elo, um fio entre o passado e o presente. Ou seja, entre o que passou e o contemporâneo. Né? Um historiador do pensamento político não precisa assumir esse compromisso entre o passado e o presente. Um historiador pode dizer para vocês que o passado é uma, vou usar um termo usado por muitos historiadores, o passado é uma terra estrangeira. Né? Não é a nossa terra. Né? Eu vou aqui, por isso que eu queria esclarecer porque que o curso tem nome, Genealogia do Pensamento Político Contemporâneo. Né? Eu vou falar ao longo do curso de poucas coisas contemporâneas. Eu vou fazer uma genealogia
Mas o esforço aqui é resgatar a ideia de tradição e tentar fazer ela entre esse passado que vai ser reconstruído e o presente, o contemporâneo. E dizer para vocês, esse passado, ao ser reconstruído, ele tem um impacto no contemporâneo. Né? Ele informa o contemporâneo. Né? Embora eu não vou discutir muitas coisas com vocês sobre o contemporâneo, na verdade a ideia é fornecer elementos para que vocês pensem no contemporâneo. Né? O curso, portanto, é um curso de introdução. Né? Um curso de introdução que procura resgatar a história, uma história possível, e dizer, bom, existe um elo entre essa história, esse passado e o que se pensa hoje, né? Claro, um curso de genealogia do pensamento político contemporâneo, tecnicamente falando, poderia se saber por um semestre inteiro, ou por um ano inteiro. Né? Haveria muita coisa para dizer sobre isso. Né? Esse curso aqui é um mini curso de 3 dias, 2 horas. E óbvio que ele recorta. Né? Mas eu gostaria de dizer para vocês que eu espero que, através disso, vocês possam ter alguns elementos para, mesmo que tiverem mais ou menos familiaridade com o que eu vou dizer aqui, vocês possam ter elementos para aplicar um contemporâneo, né, o vocabulário político e contemporâneo. Muito bem. Hoje se costuma dizer que a forma política aceitável é algo como um Estado democrático constitucional. Um termo muito comum usado hoje em vários. Estado democrático funcional. Né? São 3 palavras. Como eu falei para vocês, elas não são palavras que foram inventadas simultaneamente. Elas têm, vamos chamar de genealogias distintas. Né? Em algum momento da história do pensamento político, da ação política também, das instituições se encontraram. Né? Mas eles não estavam fadados a se encontrar. Né? Eles têm, digamos assim, uma espécie de vida espiritual independente. Né? E também eu estou dizendo para vocês que é uma composição cujos sentidos são prévios à composição. Embora eles tenham histórias diferentes, vidas, uma genealogia diferente, o encontro desses termos envolveu uma espécie de negociação diferente, né? Para que eles se combinassem. Né? Mas, para o final, uma ideia que eu propus na última aula é um pouco discutir com vocês essa combinação, né? Essa negociação de sentidos entre termos que têm genealogia diferente, uma vida, uma existência relativamente independente uma da outra. Né? Estado não é sinônimo de qualquer ordem política na história das civilizações humanas. Né? A própria palavra política, como eu falei, tem uma existência. Quando a gente fala de política, a gente fala de onde vem essa expressão política. Né?
vem de uma experiência que nós consideramos, do ponto de vista da tradição que eu mencionei para vocês, uma espécie de berço, né? Berço dessa prática humana e da reflexão sobre essa prática. A reflexão sobre essa prática, que desde a invenção da palavra, ela está associada ao termo ciência política. Né? Ou seja, desde a invenção da prática há uma reflexão, que por sua vez afeta a própria prática. Né? A reflexão sobre a prática nunca é uma contemplação, como eu contemplo o céu, as estrelas, né? O mundo celeste. Né? Por quê? Porque eu posso contemplar sobre o mundo celeste e isso não ter nenhum efeito sobre o movimento dos astros. Né? Agora, quando eu estou falando que a política é uma prática, eu estou falando que a reflexão sobre a prática, né? E a prática, elas têm uma interação. Né? E é por isso que, quando os gregos inventaram a palavra política, eles, exatamente percebendo essa diferença, eles costumavam dizer assim: uma coisa é um pensamento especulativo, que eles chamavam de teoria. Teoria. É um pensamento especulativo que envolve objetos sobre os quais podemos refletir e pensar, mas eles só podem ser contemplados. Né? E uma outra coisa que é refletir sobre os acontecimentos humanos. Né? Por exemplo, prático é o termo que eles usavam para falar desse fenômeno humano que é a ação, que é a interação entre os homens. Né? Produção de um fazer comum, né? E assim por diante. E a prática tem esse elemento importante que é a capacidade de, pela reflexão, pelo pensamento, nós modificarmos, né? Um certo estado de coisas ligados a isso. Né? Eles já mesmo consideravam que o tipo de conhecimento que se obtém dos objetos da teoria é diferente desses objetos que são ligados à prática. Né? E a política vai estar associado à ideia de uma ordem, de uma organização social, de um tipo de organização social muito específico. Não significava qualquer organização social, qualquer aglomeração humana. Né? Não significava qualquer agregado humano. Né? A política tinha a ver com uma comunidade específica, a qual eles davam o nome de polis. Né? Polis é uma ordem política. Né? Muitas vezes se traduz, se vocês pegarem traduções de autores que estudaram as palavras, muitas vezes se traduz imprecisamente, mas porque também, exatamente porque nós temos esse fato que a palavra está se tornou um lugar comum, para denominar qualquer tipo de ordem política. Né? Então, a polis, muitas vezes é traduzida por Estado, embora Estado é uma outra coisa, é um sentido que eles desconheciam. Polis há também, nós traduzimos polis por cidade. Né? Por quê? Porque os romanos
o termo similar de polis para o comando, que é uma experiência histórica posterior a gregos inventaram essa palavra, usava a palavra civitas, né? Civitas, cidade, né? Foi o nosso termo comando. Agora, também os romanos, exatamente por ter em conta o fato de que a cidade constitui uma comunidade humana especial, usavam o termo urbis. Urbis, que é o fenômeno social, geográfico, que é a cidade. Né? Mas urbis não é igual a civitas. Assim como a polis não deveria ser confundido com qualquer ajuntamento de habitações constituindo uma realidade urbana, né? Porque a polis envolvia uma comunidade dentro dessa realidade urbana que organizava o cidadão. Né? E o cidadão, isso se referia àqueles que eram reconhecidos com a capacidade de participar das decisões dos destinos daquela ordem política. Né? Outra coisa, isso nos remete também à ideia que eu falei para vocês, conceitos políticos não são coisas, né? Porque a polis não só envolvia a descrição de uma comunidade de cidadãos, mas uma expectativa. Né? Dentro da percepção seguinte, muitas vezes as coisas, quando nós usamos uma palavra em sentido político, nós não só queremos descrever uma determinada interação humana, mas nós também queremos que isso seja assim. Né? No mesmo movimento em que eu estou dizendo isso é assim, eu também estou dizendo quero que seja assim. Né? Pretendo que seja assim. Né? Isso aqui, contemporaneamente, nós dizemos os conceitos políticos contêm um elemento normativo ou de valor. Né? Elemento normativo de valor significa exatamente isso. Polis, Estado, democracia, não está descrevendo coisas decantadas, mas coisas que, de uma certa maneira, nós sabemos que, se nós não reiteramos ou não agimos num sentido determinado, elas deixarão de ser. Né? E podem se tornar uma outra coisa, exatamente por conta dessa fluidez que eu me referi para vocês. Né? Isso é especialmente válido quando nós usamos uma palavra ao qual nós queremos dar uma carga semântica positiva. Uma carga semântica no sentido novo, né? No sentido que aponta para algo desejado. Né? Não só uma coisa plausível, mas uma coisa desejada. Né? Democracia, né? O vocabulário democracia está falando de uma realidade que pode estar nos falando, mas ao mesmo tempo algo que eu quero que seja assim ou que permaneça. Né? Tendo consciência, portanto, que por um motivo ou por outro, ela pode deixar de ser assim. Não, ou também aquilo que eu estou esperando pode não acontecer. Tá? E talvez isso explique um pouco por que a disputa. Né? Dado que não são coisas como uma mesa, né? Dado que falar significa produzir coisas como falar, eu estou lutando, me empenhando para que essa coisa permaneça assim ou se torne. Né? E se eu estou fazendo isso,
Outros também estão percebendo isso e podem desejar outra coisa diferente. Né? Então, isso traz esse elemento que chamamos de valor ou normativo para falar. Valor normativo. Bom, Pollis, para muitos autores da antiguidade, eu vou me referir aqui a um autor que é um pensador político, não só pensador político, né? Essa especialização pensador político é estranho, né? A cultura grega clássica, né? Mas ele era um pensador político também, né? E quando ele usou o termo Pollis, falou da cidade, da ordem política, esse autor é Aristóteles, né? Ele pensou que os seres humanos, embora sejam seres sociais, gregários, né? Ele achava que os seres humanos eles tinham um papel especial na ordem da natureza, né? Um papel que fazia ele pensar os seres humanos num lugar especial, elevado na hierarquia do mundo natural, né? E, por exemplo, ele diz assim, não, quando eu estou falando em Pollis, uma comunidade humana, eu não estou querendo dizer que os seres humanos sejam seres gregários. A Pollis não é uma comunidade gregária, simplesmente. As abelhas são seres que constituem comunidades. São seres gregários. As formigas são seres gregários. Né? Mas ele dizia, os seres humanos, embora sejam gregários, eles não constituem comunidades como as abelhas, as colmeias, as abelhas, etc. Né? Ao constituir a comunidade política, a pretensão é de além de uma agregação de seres. Né? Ele dizia, as abelhas, as formigas se agregam para sobreviver, né? Para existir. Né? Aquilo que ele dizia, para o mero viver. Para viver. Os seres humanos, quando constituem comunidades, por isso que eu quero dizer o seguinte, os seres humanos poderiam constituir comunidades como as abelhas, mas eles, nesse ponto, eles não seriam seres políticos. Eles só são seres políticos porque eles querem ir além do mero viver. Né? Eles não estão preocupados só com o mero existir. Né? Os seres humanos estão preocupados com a vida digna, a vida que eu chamava a boa vida, né? A vida satisfatória. Os seres humanos existem porque almejam mais do que se alimentar, garantir a sua existência material ou mesmo econômica. Eles se juntam, né? Claro, eles também se juntam para garantir a existência material, a sobrevivência biológica e a sua própria reprodução. Para isso constituíram comunidades com vistas a esse fim. Né? Por exemplo, a família na história, no pensamento de clássico, não é como a família que nós pensamos na família hoje, a família nuclear, pequena, etc. A família tem uma dimensão superior. A família é algo mais parecido com o que nós chamamos de clã, né? Do que a família, marido, mulher, filho, etc. Envolvia também uma estrutura de subsistência econômica. Né? Agora, se os homens se constituem numa comunidade política, é porque estão preocupados de ir além disso. Estão preocupados com a vida satisfatória, a vida digna de ser vivida. Né? É porque eles buscam ainda, eles buscam viver com justiça. Né?
liberdade. E assim, né? Veja que então é uma dimensão de valor muito grande, né? A ideia de uma convergência, né? E pensava numa finalidade, uma reflexão sobre a própria finalidade da vida humana, que se confunde com essa discussão sobre a posse, né? Então, bom, e para encontrar essa vida satisfatória, a vida digna de ser vivida, os homens têm que colaborar, cooperar com outros. Né? Eles cooperam com os homens para garantir a sua existência, né? Para defender, etc., mas para ir além. Né? Se fosse só para meramente existir, não precisaria além da oikos. Se fosse meramente para se defender de agressões externas, eles constituiriam alianças militares. Mas, para fora, eles estão buscando a vida satisfatória, né? A vida digna de ser vivida. Ainda que eu não tenha certeza que eu vou ter essa vida, porque não são coisas que se cantar. Isso aqui é uma pretensão. A palavra pretensão aqui não interpretem no sentido pejorativo. Pretensão envolvendo uma espécie de expectativa. Né? É uma pretensão de, através da cooperação, chegar a uma vida digna. Né? A gente vai dizer, um homem, um ser humano, que é um ser, esse ser especial na ordem da natureza, ele jamais pode abrir mão de buscar algo que vá além da mera existência. Né? Ele tem esse anseio de uma vida digna. Né? Uma vida em que, estando em cooperação com os outros, que é justiça, liberdade, outros muito bem. A palavra Estado implica na história, na genealogia do pensamento, uma alteração muito profunda dessa pretensão. Né? Não é que, quer dizer, no fundo, é uma alteração de pretensão no sentido de buscar uma outra expectativa. Né? Fruto de uma série de peculiaridades na história dos negócios humanos. Né? A palavra Estado vem do latim. Né? Ela não tem nenhuma derivação grega. Né? A palavra vem do latim e usada especialmente no latim medieval. Status. Embora venha dessa expressão latina, status. Né? Status significava, no medieval, a descrição de uma situação. Né? De uma condição, de uma situação de alguém, um indivíduo, ou de uma comunidade também. Né? O status rei, né? O status de uma comunidade, um reino. Status significando uma situação, uma determinada condição. O status do rei. Né? Na ordem medieval, o rei se distingue de outras pessoas por conta do seu status. Não necessariamente porque ele ocupava uma posição dentro de uma entidade que depois vai ser chamada de status. Tá? O rei, na ordem medieval, ele era rei por conta de um status especial. Ele tinha uma condição que era reconhecido pelos outros como um status especial. Assim como outras pessoas tinham outros status, né? E definindo uma espécie de hierarquia. Né? Mas
Falar de status é falar de uma situação, de uma condição, de situar alguém em relação a outras pessoas. Assim como falar de status de uma comunidade é situar essa comunidade perante outras comunidades. Né? Não vai significar, por exemplo, ainda, a ideia de um aparato, né? Um aparato administrativo, né? Um corpo social organizado a qual vai se referir a palavra Estado. Né? Embora, portanto, a palavra Estado venha de status, ela vai sofrer uma modificação de sentido para se referir a algo que é um aparato. Que, aqui, você vê, quando estou falando de aparato, eu não estou falando de uma pessoa. Né? Nem estou falando necessariamente. Existe um elemento de anonimato aqui. Né? Anonimato. Ao qual a palavra Estado vai estar relacionada. Né? Um sociólogo alemão do início do século XX vai dar uma definição de Estado, que já escreveu, vou me referir a isso também, porque é um lugar comum, quando nós falamos de Estado, falar de Estado no sentido que esse sociólogo alemão foi dar a palavra Estado quando ele fez um estudo sobre os tipos de autoridade política. Né? E ele vai dizer, esse sociólogo é o Max Weber. Né? Max Weber, conhecido, quando fala de Estado e fala de Max Weber, imediatamente vem a definição do texto que representa a definição. Na verdade, o texto de uma espécie de uma palestra que ele deu para estudantes, ele deu um texto muito eloquente, virou uma espécie de peça política clássica, né, na história do pensamento político do século XX. Né? O que ele vai dizer? Bom, o Estado não se define sociologicamente pelos fins, né, que ele se põe. Né? Por quê? Os fins podem ser os mais diversos. Né? No entanto, sociologicamente, o que importa é que o Estado é uma comunidade organizada que reivindica o monopólio legítimo da coisa. Né? Ele vai usar essa definição, mas ele próprio adverte. Na história das civilizações, nem sempre houve Estado nesse sentido sociológico. Né? Ou seja, ele está dizendo, outros tipos de ordem política existiram, no qual não houve monopólio legítimo da coesão. Ele vai dizer, o Estado, enquanto uma entidade política da história moderna, ele se afirma como tal na medida em que ele reivindica e consegue um relativo sucesso, né, alcançar o monopólio legítimo da coesão. Mas olha, primeira coisa interessante, nessa discussão ele desconta, ele subtrai uma discussão que para o Aristóteles era extremamente importante, que é a finalidade. Né? Ele vai dizer, os fins podem ser os mais variados. O Estado, o que importa no Estado é que quando ele disser que o que importa são os meios pelos quais ele se afirma. Né? E aí, a partir disso, uma quantidade muito variada de
finalidades podem, né, pode ser alcançada por ele, né? O Estado mas veja bem, reivindica, prescinde o monopólio da coisa. Reivindica, pretende, significa que não necessariamente ele alcança. Né? A pretensão, claro, para que ele tivesse uma existência social, sociologicamente relevante, essa pretensão em algum momento da história alcançou algum sucesso, alguma efetividade. Isso em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, não é qualquer coerção, não é qualquer monopólio. Ele está falando de legítimo. E o que ele quer dizer quando está falando de legítimo? Outra palavra importantíssima quando a gente está falando de Estado. Primeiro, uma coisa importante, ele está dizendo que houve ordens políticas na história das civilizações onde os próprios governantes, a própria autoridade política, não pretendia o monopólio da coisa. Houve experiências na história das civilizações de ordem política em que não havia essa concentração da coerção. Pensem, por exemplo, a ordem medieval, onde a existência de uma ordem política estável no medieval não requeriu essa concentração dos meios de coerção, que é uma característica do Estado. A própria polis, que o Aristóteles definiu, mas evidentemente levando em conta a experiência dele, não envolve a ideia do monopólio. Né? A ideia de que os cidadãos tivessem, para que eles pudessem conviver, eles tivessem que ser desarmados, estar desarmados. Né? A ideia de uma ordem civil estivesse associada com a ideia de cidadãos desarmados. Pelo contrário, né? Havia toda uma ideia de que uma cidadania engajada, comprometida com a sua comunidade, devia ser uma cidadania humana. Né? Dentro de uma concepção a respeito da relação entre o uso das armas, o serviço militar e o status de cidadão, a condição de cidadão. Né? Muito bem. Monopólio significa um tipo de convívio político em que, em determinado momento, cidadão e estar desarmado, ou seja, estar desarmado significa permitir a concentração, né, desse meio de coerção, fosse admitido. Muito bem, a palavra legítimo tem a ver com isso. Né? A palavra legítimo tem a ver com o reconhecimento médio por parte dos próprios governantes de que deve existir uma entidade, uma organização, uma ordem política em que os meios de coerção não sejam distribuídos, mas sejam concentrados, monopolizados por quem exerce autoridade. Aliás, a palavra autoridade aqui já está implicando a ideia de que uma ordem política, essa ordem política, ela, autoridade não é, primeiro, essa palavra seria só também chamar a atenção de vocês, né? Autoridade. Né? No vocabulário latino, a autoridade é diferente. Não é que eu posso escrever, mas é que você sempre foi. É que foi o pensamento contratualista que foi o primeiro a elaborar
não todos os contratualistas, a elaborar essa concepção de ordem jurídica. Tá? Eu já volto a essa questão, mas é importante. Né? A autoridade vem de uma distinção entre o exercício de poder sobre outras pessoas na política, no campo da política, e o exercício de poder sobre outras pessoas em outros campos. Né? Por exemplo, a autoridade é diferente da autoridade política do domínio. Né? Domínio. Autoridade é diferente de dominação. Porque o domínio vem de doma, o senhor da casa, o chefe da família. Né? O chefe da casa exerce sobre os outros membros da casa, especialmente sobre um membro da casa que era responsável na visão social do tempo, aquele que era responsável por garantir a reprodução material da vida através do trabalho, manual, que exerce sobre esse membro da casa, esse elemento da casa, domínio. Né? Domínio significa que é uma ação de mando que está ao arbítrio de quem manda dizer o que o outro deve fazer ou não. Né? O pai mesmo exerce, embora um domínio com qualidades diferentes, sobre a esposa, sobre o filho. E a autoridade política exerce sobre os seus cidadãos uma relação de poder que não é o idêntico ao do senhor da casa. Né? Aliás, há toda uma visão de que quando a autoridade política começa a exercer sobre os cidadãos o mesmo tipo de poder que o chefe da casa exerce, o domínio exerce sobre os escravos, você tem uma alteração da boa ordem política para uma má ordem política. Né? Porque você está tendendo a reduzir a comunidade política a outro tipo de relação social que não é apropriado ao da comunidade política. Né? De novo, a autoridade política envolve uma expectativa de tratamento dos governantes, que são cidadãos, diferente da que o chefe da casa. Então, os gregos chamavam o chefe da casa de déspota. O déspota. Não havia nenhuma objeção na cultura política grega de que o déspota exercesse um poder arbitrário, a sua vontade, sobre os escravos, sobre os membros da casa. Ele poderia exercer um poder despótico. Significava um poder que dependia do seu, essencialmente do seu arbítrio, da sua vontade. Porém, quando a autoridade política, os governantes, exercem sobre seus cidadãos um mando, um poder semelhante ao que o déspota exerce sobre os escravos, nós temos uma deformação, uma degradação da comunidade política que vai ser chamada de despotismo. Exatamente por isso que a palavra despotismo é uma palavra que tem no vocabulário político uma conotação negativa. Né? Por conta de que os gregos consideravam que o domínio sobre o escravo e a condição escrava é a condição mais degradante que um ser humano poderia ter em uma relação com outro ser humano. Né? Não só isso, e também eles consideravam o trabalho um tipo de fazer social não de pouca nobreza. Né? Uma sociedade
uma sociedade escravista. Do mesmo jeito, a palavra dominação, né, envolve um tipo de relação de poder inapropriado entre os cidadãos. Dominação, portanto, é diferente de autoridade. Autoridade envolve um tipo apropriado de relação com os governados. Evidentemente que envolve um elemento que depois os contratualistas vão resgatar como um elemento essencial, que envolve um elemento de quê? De consentimento no exercício desse poder político. Né? E a palavra legitimidade, né, vai estar associada também. Por isso que o Weber, quando vai falar monopólio legítimo, ele está dizendo: esta ordem política não se sustenta se não existir por parte dos governados, não se sustenta estatalmente, se não existir por parte dos governados uma crença de que haja de que a autoridade política tenha o direito de concentrar os meios de exercício da coerção. Embora seja a coerção ela envolve um elemento de consentimento, por mais que seja paradoxal, que eu estou falando para vocês. A própria coerção é uma característica central do Estado, a coerção, embora a coerção ela só vai operar de forma adequada e poder estável se houver um reconhecimento por parte dos próprios governados de que tem que existir uma entidade que concentre os meios de coerção. Portanto, não é uma boa ordem que os cidadãos sejam armados. Né? Que, portanto, exista uma distribuição entre os próprios governados dos meios de coerção sobre os outros. Tá? Bom, o Weber, ao resgatar essa definição, na verdade, ele está usando para fins sociológicos de algo que está amadurecendo no pensamento político moderno desde o século XVI, XVII, da ideia de que a ordem política tem que adquirir os aspectos, as características que o Weber vai representar na sua descrição. Né? O contratualismo, que é uma corrente política, uma corrente do pensamento político, né, que vai se desenvolver muito nesse período do século XVI, XVII, tem, você pode dizer que a raiz da terra anterior, que diz mais, mas do ponto de vista do conceito, nesse conceito de Estado, do conceito moderno dessa ordem política, desse tipo de ordem política, os séculos XVI e XVII foram muito importantes. Né? E entre os autores, que eu vou mencionar aqui, é um pensador inglês, teve um papel muito importante para refinar, não só elaborar, mas polir de forma bastante consistente e elegante o conceito dessa ordem, dessa nova ordem. Né? É interessante porque ele elabora isso no momento da história política inglesa que o que menos nós poderíamos encontrar na realidade histórica desse período era uma entidade que estivesse conseguindo efetivamente concentrar, monopolizar os meios de coerção. Quando o Hobbes vai pela primeira vez escrever um texto de impacto sobre essa questão, você pode dizer que ele não estava descrevendo uma realidade, ele estava falando de uma expectativa.
de uma expectativa que ele considerava que era a expectativa que os cidadãos deveriam ter a respeito de uma boa ordem. Ou seja, ele estava falando de algo que, em parte, era da sua própria imaginação. Sua imaginação. Né? A sua imaginação política. Né? Por quê? Porque as primeiras vezes que ele escreve sobre o assunto, escreve em 1640, 1641, a Inglaterra estava desenvolvendo, estava na iminência de uma guerra civil, que aliás vai pôr em conflito os ingleses, né? Texas, né? Vai produzir muitas mortes, muita divisão, vai produzir uma divisão entre uma divisão profunda entre não só entre ingleses, mas dentro de uma família, né? Entre amigos, coisas igual, causa uma profunda tensão social, né? Por conta do quê? Por conta dos religiosos. Nós estamos falando aqui do período da Reforma Protestante. Né? A Reforma Protestante marca um momento de quebra da unidade espiritual da Europa, né? Regional, né? Vista como unida pelo cristianismo, mas por uma instituição, né? Que reivindicava o cristianismo, que é a Igreja Católica. Né? A Europa, não só a Inglaterra, passa nesse período uma longa passagem de guerra civil. Todos os países importantes europeus na Europa vão estar passando por esse conflito. A Inglaterra vai se envolver nisso também, né? E quando o Hobbes vai dar a sua contribuição ao pensamento político, ele pretende uma entidade assim. Não é que ele pretende, por exemplo, racionalmente é a melhor ordem política que pode existir. Né? Melhor, não no sentido do perfeito, né? Daquilo que os homens são capazes de produzir em plantação comum, essa é a melhor possível. Né? E para pensar sobre esse assunto, ele vai imaginar duas situações diferentes, duas condições diferentes em que os homens se relacionam entre si. Né? Ele vai usar isso, não dizendo necessariamente a situação que eu vou descrever existe ipsis literis, como dizer aqui. Mas isso vai servir como uma espécie de ferramenta de reflexão para pensar por que uma ordem política tem que ter a característica daquilo que o Weber vai chamar como Estado. Né? Aí que ele vai se apropriar da ideia do contrato para falar dessa ordem. Né? E uma das coisas que ele quer atacar, para falar em relação a isso, é dizer, não, o Estado, primeiro, a ordem política, ela não é envolta no ministério. Né? Ele está dialogando numa época que se pensava muito que a autoridade do governante é derivada de uma graça, né? De um dom especial de origem divina. É uma ideia muito comum, né? Os reis de origem medieval reivindicavam ser uma espécie de vice-regentes, né? Representantes de Deus na Terra. Portanto, eram reis pela graça de Deus. Né? E, evidentemente, a graça de Deus envolve o mistério. Né? Assim como a fé
série de outros aspectos da prática religiosa cristã envolve a ideia de um poder oculto, né? Que os homens não podem desvendar racionalmente. Né? É como a fé, ela está para além da razão. Né? Envolve um ato de crença e não é passível de uma investigação para conhecer suas causas, mais ou menos como a ideia de milagre. Né? A ideia de milagre envolve o que é milagre? A ideia de um acontecimento que está fora da ordem natural, da ordem normal, de um acontecimento extraordinário, que foge do normal. Enquanto que, quando o Hobbes vai usar a ideia do contato, é exatamente para mostrar que é possível desvendar racionalmente de onde surge, por que razão existe a autoridade de mando. Né? O que é que existe governante e governado. Né? Não está envolta no mistério político. Né? E outro livro que ele vai escrever alguns anos depois, que é o livro mais conhecido dele, porque é um livro que não só se preocupou em polir os conceitos, fazer análise complexa e tal, mas ele revestiu o texto de uma retórica bastante envolvente. Né? Ele pensou, bom, eu quero escrever um texto que também afete. Né? Afete. Então ele usa de muitos recursos retóricos e linguagens para produzir um texto, né? Além de fazer a reflexão complexa tal, que ele também faz. E esse livro vai se chamar Leviatã. Leviatã é o nome que ele vai dar, é um nome engraçado, é um nome bíblico, né? Para, por metáfora, falar dessa entidade. E, apesar do uso bíblico que ele vai dar a esse termo, Leviatã, né? Ele, nos próprios escritos do livro, ele vai colocar o seguinte: ele vai colocar a imagem de um homem enorme, né? Pena que eu não tenho trazido para vocês a capa da primeira edição desse livro, né? Ele põe no próprio a imagem de um homem enorme, e quando você olha mais de perto, esse homem está cheio de homenzinhos dentro dele. Né? Ou seja, ele está falando de um ente que tem características humanas e dentro dele um número enorme, numerável, assim, de pequenos homenzinhos. E o que ele está querendo dizer com essa imagem? Né? Primeiro, que o Estado não é uma criação de origem, é uma criação puramente humana. E além de ser uma criação puramente humana, o que sustenta essa entidade não é qualquer força incomum, excepcional, extra-humana. Não. O que sustenta essa entidade, claro, a imagem de um grande homem, ele vai falar, vai representar algo que tem poder. Né? Ele vai dizer, o Leviatã é o ser mais poderoso da Terra. Porém, ao mesmo tempo, o que dá poder a esse ser, que é o mais poderoso da Terra, não é outra coisa senão a união desses pequenos homens.
desses simples mortais, que somos nós, os homens, os indivíduos, homens e mulheres. Né? Nada mais é do que uma união especial, nós mesmos, seres humanos, para produzir esse ser poderoso, né? Que é o mais poderoso da Terra. Né? Ele vai dizer mais. Ele vai dizer: o Leviatã, olha só como ele brincar, aí tem um elemento de retórica, né? Brincar com a palavra. O Leviatã é um Deus mortal. Né? Muito bem. O Deus, ele é imortal. O Deus. Né? É engraçado ele também usar muito esses termos teológicos, embora o Hobbes vai ser frequentemente acusado de ateu. Né? Uma espécie de crente ateu disfarçado. Crente só para usar essa expressão, para inglês dele, né? Essa expressão brasileira. O Deus mortal. Deus é imortal, porque ele não é criação humana. Agora, o Leviatã é um Deus, porque ele é uma criação humana. Se é uma criação humana, assim como ele pode nascer, ele também pode morrer. Né? Ele compartilha da finitude do seu Criador, que são os seres humanos. Ele compartilha dessa finitude, significa que se não há uma disposição daqueles pequenos homenzinhos que sustentam esse ser, no sentido de fazer com que ele continue existindo, ele não vai continuar existindo. Né? E é por isso que é possível acontecer a guerra civil. Né? A guerra civil, o que é a guerra civil? É o fim do monopólio dos meios de coerção. Se é o fim disso, significa é o fim da própria entidade política que organiza os seres humanos nessa determinada ordem política. Então, essa é a ideia fundamental que ele está transmitindo quando ele vai discutir esse conceito. Né? Aliás, a guerra civil é uma aproximação histórica da condição humana que é exatamente a condição oposta. Por isso eu estou dizendo assim, que o Estado é uma expectativa, né? Que depende de certas disposições dos seres humanos para que eles sustentem. Significa que não havendo essas disposições, não vai haver Estado. Né? O que pode haver no lugar do Estado? Esse aqui é o ponto. Né? Toda a argumentação dele é assim. Quando não há essa entidade, com essa característica, o que existe não é simplesmente, como Aristóteles vai falar, não é simplesmente um outro tipo de comunidade, sei lá, comunidade gregária. Né? Porque quando Aristóteles está falando de fora, ele está falando de uma comunidade que pode coexistir com outras comunidades, porém de nobreza inferior, de qualidade inferior, porque não está à altura da ideia de vida digna. Não, o Hobbes vai dizer assim: o contrário da comunidade política organizada por essa entidade é uma aproximação da realidade histórica da guerra civil. Ele vai dizer: o contrário é o que eu vou chamar, Estado de natureza. Né? Então, a dicotomia que ele vai mobilizar para esclarecer o conceito de Estado é dizer: bom, Estado
é uma comunidade política que organiza os meios monopólio da coerção. O contrário do Estado, que não é monopólio, não é outro tipo de comunidade, outro tipo de sociabilidade. O contrário, na medida que eu vou retirando da comunidade os elementos que constituem o Estado, é como se ele tivesse, vamos fazer uma experiência de pensamento. Vamos arrancando da comunidade as características que dão sentido ao termo Estado. Conforme eu vou retirando essas características, o que eu vou ter não é outros tipos de comunidade, ou seja, outros tipos de relação social. O que eu vou ter, no limite, é a ausência completa de substituição. É a ausência completa de substituição. Sem Estado, eu não só não tenho uma hierarquia, governante e governado, sem Estado eu também tenho anomia, ausência de qualquer vida comum. E é por isso que ele vai se concentrar muito na ideia, bom, eu não vou definir essa entidade perfeita. Aliás, ele, em vários momentos, faz muitas ironias à ideia de finalidade que o Aristóteles, ele é especialmente encanado, vai dizer, especialmente irritado com o modo como Aristóteles pensa a finalidade política. Tem um determinado momento que ele até chega assim. Essa história de vida satisfatória não é coisa dos homens. Né? Os homens vivem em estado de permanente insatisfação. Né? E assim que satisfazem um desejo determinado, eles passam a desejar outra coisa, e assim por diante, como se fosse uma espécie de morte perpétua. Né? Na verdade, porque quando o Aristóteles vai falar dessa vida satisfatória, ele está falando de um bem, que ele vai chamar um bem superior, ou bem supremo, que nos possibilitaria ter a satisfação. Nós buscamos a satisfação. Né? E a obtenção da satisfação implica em ter esse bem supremo. O Aristóteles diz, não, o homem é sempre insatisfeito, ele passa de um desejo para outro. Na hora que ele pega um objeto de desejo, ele passa a desejar outra coisa, e assim por diante. Na verdade, não é o bem supremo ao qual nós devemos nos concentrar quando pensamos a boa ordem do mundo. Nós temos que nos concentrar, ao contrário, no mal supremo. Né? O mal supremo é o que o Estado tem que dar conta. Quanto ao bem supremo, se existirem indivíduos que acreditam nele, tudo bem, podem, mas não é a esse problema que a ordem política tem que satisfazer. É engraçado que aí, embora tenha uma crítica de Sócrates, a crítica também vai envolver no caso, para ele, que é importante, misturar. A crítica é uma mistura do problema religioso com o problema político, mundano, né? Deste mundo. Né? Por isso que também a gente pode dizer que é um pensamento secular. Porque está político secular. Porque está pensando na política para resolver problemas deste mundo. Mundano, deste mundo. Né? Século. Né? O tempo deste mundo. Né? Por que a questão religiosa está em questão aí? Né? Porque também a mistura de religião e política se dá no período medieval, e além não só no período medieval, e no período moderno apenas, durante um bom período, não se pode dizer que está inteiramente resolvido até hoje essa questão, mas que aí é o seguinte, a religião
também vai pensar o propósito dos homens se unirem, politicamente, com vistas a um bem, que evidentemente não é o bem supremo que Aristóteles considera que é o bem supremo, mas é um bem supremo. Qual que é o objetivo dos homens, do cristão, ao passarem por esse mundo? O que ele visa como bem fundamental? A salvação da sua alma. Né? Portanto, é a salvação da alma que está voltada à vida neste mundo. E a política, a ordem política tem que estar organizada, orientada para esse bem supremo. Né? Então, quando o Hobbes ataca a ideia do bem supremo, ele está atacando também essa maneira de pensar, à luz da crença religiosa, de pensar a ordem política. Então, ele vai dizer, bom, enquanto seres mundanos, nós desejamos, o desejo é sempre insaciável, e o problema fundamental é evitar o mal, né? O mal maior, o mal supremo. E é claro, quando ele vai falar dessa retirada gradual das características do Estado, até chegar a uma situação extrema, que é a ausência completa do Estado, ele vai dizer, os homens estão numa situação mais vulnerável possível. A mais vulnerável possível, porque eles estão à mercê do ataque inimigo, né? Dificilíssimo. Né? E qual é o mal relevante quando nós estamos falando dessa situação em que eu estou numa situação em que o outro pode me ferir, o outro pode me atacar, né? Sem que haja um poder comum que detenha essa possibilidade. Qual que é o mal que está em questão? Ele vai dizer, o mal que está em questão é a morte violenta. Né? É a nossa sobrevivência, no sentido mais elementar. Né? Aliás, é algo que ele vai dizer, é aquilo que possibilita que nós desejemos, deixemos de desejar, ou qualquer outra coisa. Né? É exatamente esse mal que está em questão quando nós pensamos a construção de uma ordem política com as características dessa entidade que é o Estado. Né? E ele vai dizer, o único meio pelo qual os homens saem dessa situação é porque eles têm um impulso, uma paixão. Né? Você também está sempre preocupado em qual é a paixão, localizar a paixão, o impulso instintivo que faz com que os homens possam agir. Né? E ele vai pensar, se os homens não vivem essa situação, ou têm uma perspectiva de deixar de viver essa situação, é porque eles têm um impulso instintivo que podem fazê-los se atinar para a necessidade dessa entidade organizada. Esse impulso chama-se o medo. O medo da morte. Né? E, evidentemente, o contrato é uma situação imaginária em que ele pensa, bom, se os homens fossem agir racionalmente, o que eles cogitariam de fazer para sair dessa situação? Né? Porque, no fundo, ele vai dizer assim, sair dessa situação é buscar a paz. Né? E o único garantidor possível disso é uma entidade que concentre os meios de coerção. Né? E é claro que ele está querendo mostrar também que é possível justificar, né, essa ordem política com base nos instintos mais elementares dos seres humanos. Né? Então, nessa direção é que ele vai dar conteúdo ao conceito de Estado. Olha, que coisa interessante. Eu estou falando de um conceito, porque quando ele está falando que o Estado tem que concentrar
os meios de coerção, na verdade, os meios de coerção é o elemento mais destacado do que ele está querendo elaborar quando constrói o conceito. Mas ele está dizendo assim, a autoridade, uma autoridade que não seja revestida pelos governantes. Ele está pensando na ideia de uma autoridade que, para garantir a sobrevivência, a existência das pessoas que vão fazer ele vai traduzir esse garantir um termo jurídico que vai ser muito importante depois quando a gente discutir o conceito de constituição. Ele vai dizer um direito, né, para garantir esse direito. Ele vai transformar esse anseio por segurança, no fundo é isso que está medo da morte violenta. Claro que ele não está falando da morte natural, isso não tem como, não há força humana que vai resolver, não há poder humano que vai resolver isso. Agora, morte violenta, o que é morte violenta? O que ele quer dizer com morte violenta? É aquela que é resultado de uma ação deliberada de outros homens de acabar com a vida do outro. A morte natural pode ser por doença, por cair uma pedra na sua cabeça, ou qualquer meteoro, ou qualquer coisa desse tipo. Né? A morte violenta é engraçado. O medo maior dos homens nem é a da morte natural, porque é evidente, mas eu nem sei o medo. Mas o medo que está muito chamando a atenção é do fato de que são os outros homens, e a ação deliberada dos outros homens que nos faz causar maior ansiedade. Né? Então, a fim de resolver essa ansiedade, os homens têm que conceder aos governantes um poder não limitado. Não limitado de exercício. Tá? É evidente que essa tese, igual vai ser muito polêmica, vai causar as maiores críticas ao voto. Né? E, evidentemente, é uma tese hoje insustentável na nossa cultura política. Né? Agora, quando ele definiu isso, ele falou: isto parte do fato de que os governantes têm um direito que eles próprios não podem renunciar. Um direito que nem mesmo os governantes podem lhe tirar. Olha que coisa interessante. Que é o direito à vida. A preservação do ser. Né? Ele vai dizer, esse direito implica até mesmo, fato seguinte, mesmo que os governantes me atacar por motivos razoáveis, porque eu matei o porque eu roubei, etc. Esse direito, ele é irrenunciável. Os futuros cidadãos que estão na situação contratual, eles não podem abrir mão jamais. Né? Que é o direito à preservação da lei. Então, nessa teoria aqui, nós temos a visão extremamente absolutista de autoridade, que vai ser usado na época. O que quer dizer uma autoridade absoluta? Não é uma autoridade de poder infinito. Nenhuma criação humana também é capaz de criar um poder infinito. Se o Leviatã é um Deus mortal, é porque ele tem um poder infinito. A única entidade que tem um poder infinito é Deus. Agora, o poder, a ideia de uma autoridade absoluta, a ideia de que é uma autoridade que está acima da lei. Negibus absolutus. Essa daí é a expressão absoluta, né? Acima da lei. Portanto, é uma autoridade legalmente limitada. Então, a primeira grande formulação do conceito de Estado, que
cujas características até hoje, fundamentais ainda, até hoje, são mobilizadas para definir, tá? Né? Nasceu de uma concepção, vamos chamar assim, bastante autoritária do poder, né? Absolutista do poder. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele já vai trazer elementos conceituais de um aperfeiçoamento desse conceito para uma outra direção diferente daquele que nós defendeu no processo. Né? Entre os quais a ideia de que os cidadãos, ao se enquadrarem a uma ordem política estatal, eles têm direito. Né? No caso do voto, é um direito mínimo, é um fio de direito, né? Mas que já traz consigo essa elaboração. Uma elaboração seguinte: o cidadão, todo cidadão, sob a ordem estatal, sob esse tipo de ordem política, embora, evidentemente, para que o Estado exista, ele tem que conceder direitos ao Estado, direitos de mando ao Estado, direitos de exercício do poder político. E olha bem, veja de novo as características secundárias dessa coisa. Se o Estado tem poder, é porque os cidadãos concedem a ele certos direitos. Certas capacidades. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele resguarda para si outros direitos. Que nem mesmo uma ordem institucional pode garantir. Ou seja, essa capacidade, a qual eu nome de direito, na época usava-se muito a palavra direito natural. Essa ideia de direito que está para além da organização institucional, para além da articulação institucional da ordem política, vai se chamar direito natural. Né? Que é uma espécie de pai remoto do conceito moderno, contemporâneo de direitos humanos. Né? Que é a ideia de uma capacidade de indivíduo de reter para si, né, um poder de resistir a certas ordens da organização institucional do poder político. Né? Estar acima desta articulação institucional do poder político. No caso do Hobbes, eu falei que é mínimo. A única razão desculpável para um cidadão resistir à autoridade política, a autoridade política ele deu o nome de soberano, tá? A autoridade política do Estado ele vai dar o termo soberano. E até hoje, o conceito de Estado está articulado com o conceito de soberania, né? Por conta dessa maneira específica de pensar a autoridade política. Né? Quando a gente pensa em Estado no sentido moderno e contemporâneo, embora com características normativas diferentes, aquela que o Hobbes pensou, que o Estado tem a sua característica e ainda preserva essa articulação entre Estado e soberania. Pensar Estado é pensar no conceito de soberania. Né? Bom, então, como eu estava falando para vocês, embora o Hobbes vai pensar num Estado muito autoritário, já existe lá os elementos daquilo que depois vai definir o conceito de uma constituição. Né? E um dos conceitos centrais é a ideia de que o cidadão tem direitos, que vão para além da existência de uma ordem institucional, de uma estrutura de governo. Para além de uma estrutura
Né? Mais do que isso, quando o Hobbes pensou no conceito de Estado, ele tinha verdadeira alergia se lhe falassem que isso tinha a ver com democracia. Democracia não estava na ordem, no horizonte do Hobbes, né? Embora ele conhecesse perfeitamente o termo democracia. Ele conhece muito bem, porque democracia também é uma invenção do vocabulário grego. Né? A democracia é, na sua origem, uma experiência grega. Né? E o Hobbes, quando ele estava pensando o Estado, ele estava dizendo, não, isso não tem nada a ver com aquilo que os gregos diziam que é a polis. E mais do que isso, ou pior, não, menos ainda, tinha a ver com a polis, o tipo de polis que os atenienses chamavam de democracia. Isso, se polis o Estado não tem nada a ver com polis, menos ainda com a polis democrática. Né? Isso aí vai ser uma questão para nós conversarmos. Né? Como que esse conceito, que tem na sua origem uma visão, na sua visão inaugural, uma visão que está longe da ideia de um poder político limitado. Né? E está longe da ideia de um poder político democrático. Né? Vai se aproximar no desdobramento da sua genealogia com um termo, ideias como governo limitado, poder político limitado, não absoluto, e democracia. Tá? Para isso, nós vamos. Para isso, nas próximas aulas, nós vamos resgatar, primeiro, uma reconstrução da ideia de Constituição e, segundo, da ideia de democracia. Cabe uma ou duas perguntinhas? Podemos fazer, embora o tempo, eu sei que as pessoas já estão programadas para 10 horas, mas se vocês permitirem, a gente faz uma discussão rápida e depois a gente iniciar. Como é que chama? Gilberto. Muito simples. Como é que fica, embora o nome do curso seja genealogia do pensamento político contemporâneo, como é que fica o Estado antigo? Eu digo isso pelo seguinte: o professor invoca a palavra polis e é uma utilidade clara. E nós aprendemos em história, modernamente, mais em história antiga, o conceito de cidade-estado. Imagino estar naquela linha de junção de termos que não nasceram para serem, porque senão no seu nascedouro muito distintos. Mas, de qualquer maneira, como é que fica o Estado antigo? E a segunda pergunta, se não houver tempo, deixamos para a próxima, é que, em certo momento, o professor fala sobre as palavras com uma tensão dupla, uma dupla tensão, em política especialmente, de tipificar fenômenos e de postular mudança no fenômeno. Razão pela qual os autores, pensadores são sempre postulantes, que se refere à política, ao mundo distinto daquele que faz parte. Considerando então isso, em termos distintos, a palavra polis e a palavra Estado, porque a primeira está situada no mundo grego, a segunda aqui foi invocada no contexto do mundo medieval, e quando o senhor nos apresenta a palavra Estado no mundo medieval, traduz na invocação de termos para tipificar a palavra situação. Estado como uma situação. Ora, se o Estado é uma situação, devo entender que ele é menos
postulante do que a palavra polis, porque essa Aristóteles usava sempre em nome de cada postulação. Eu acho que você deve também pensar no registro dos postulantes. Né? Pensando no medieval, por exemplo, se você falar do status do rei, significava você se colocar. Na verdade, o status aí envolvia um título nobiliário, né? Rei é um título, né? Que implicava, no caso medieval, um contrato, entre aspas, típico do medieval, que é um contrato que a gente chama de vassalagem. Né? No fundo, a ordem política medieval envolvia uma complexa estrutura hierárquica, né? No qual, numa posição está o soberano, na outra posição está o vassalo. Né? Entre os próprios barões, senhores feudais, havia uma relação que envolvia esse contrato. E o rei, na verdade, era rei por conta de um contrato no qual outros seres humanos, por exemplo, os chefes, os barões feudais, reconheciam no rei aquele status especial. Agora, a gente sabe muito bem que uma das grandes dificuldades do rei feudal, que aliás faz com que ele seja um dos atores mais insatisfeitos em permanecer nessa ordem, é que, embora houvesse o reconhecimento do título, frequentemente as obrigações envolvidas no contrato feudal não eram cumpridas, especialmente pelos vassalos. Né? Por quê? Porque no contrato de vassalagem do rei com os barões feudais, duas cláusulas importantes. Né? O dever do vassalo dar conselho, e segundo, dar auxílio. São os dois deveres fundamentais. Né? E é claro, do soberano de proteger o vassalo. Dar conselho e dar auxílio. Quando o rei precisava travar uma guerra com outro rei, por exemplo, no final do período medieval, por vários motivos, o rei inglês não se indicava com o rei francês. Né? Eram primos, tinham disputas dinásticas. O fato é que o rei francês e o rei inglês várias vezes se trombaram por conta da própria maneira com que se estruturava as relações entre os seres humanos pelo contrato feudal. Muito bem, o rei, quando ele travava uma guerra com o rei francês, ele contava com o auxílio dos senhores feudais, que reconheciam nele o título, o status feudal. Né? Frequentemente, o rei não tinha os meios para forçar os barões feudais a lhes dar o auxílio quando eles precisavam. No fundo, a guerra feudal era juntar as trouxas. Vários senhores feudais juntavam as trouxas para fazer uma guerra comum. Como não havia, por parte do rei, nenhum aparato específico que concentrasse os meios de coerção, ele dependia dos barões, dos chefes feudais, para travar a guerra. Por outro lado, quando um barão feudal fosse recalcitrante com relação à propriedade, desobedecer a propriedade, ele também dependia dos outros senhores feudais para fazer o quê? Para punir o recalcitrante, punir o desafiante. Né? Significava o mesmo tipo de cooperação que devia existir para travar a guerra com o outro rei. Também ele, com várias situações, ele não conseguia efetivamente reunir essa força. Claro, o que, inclusive, realçava ainda mais o caráter postulador de pretensão de ele ter uma autoridade com status superior. Né? Por isso que se diz assim, que o rei feudal, dada essa situação, vai se tornar um ator especialmente relevante para sair dessa situação e construir uma ordem política diferente, que vai se aproximar da ordem política que vai ser
que vai ser o Estado. Né? Ou seja, o Estado vai implicar, inclusive, essa concentração de meios de coerção vai implicar uma concentração de um aparato em torno da corte do rei que vai ser capaz de enquadrar os recalcitrantes e fazer com que o rei travasse a guerra. Travasse a guerra de forma mais independente da consideração plausível dos padrões judaicos. Então, essa pretensão é um elemento continuatório. O que muda sempre é o conteúdo da pretensão, o caráter da pretensão. Mas a pretensão continua sendo um elemento importante do conceito. Segundo, agora respondendo a outra questão, e aí a gente espera, cidade, Estado, né? Essa expressão é uma expressão nossa. É uma expressão nova do tempo. Né? Os gregos, por exemplo, uma das obras mais importantes do pensamento político clássico antigo chama-se República, né? Que é uma tradução do grego politeia. Né? República é a cidade. Né? A cidade, a cidade ideal. Né? É a cidade no qual, evidentemente, a ideia de uma comunidade de cidadãos não deve ser confundida com uma realidade física, mas quando ele está pensando a comunidade, ele está pensando qual é o substrato físico, material, de realidade sobre o qual vai se assentar a comunidade. E, geralmente, eles vão estar pensando numa comunidade urbana com as características da cidade da antiguidade. Né? E quando o Hobbes vai escrever sobre o Estado, esse tipo de comunidade urbana, que tem uma existência política independente, está entrando no definido. É verdade que no medieval, no final do medieval, vai haver uma das características do final do medieval, o chão da cultura feudal. Não é, o período feudal não é culpa toda da história medieval, né? É que você tem um renascimento da vida urbana. Né? Com o fim do Império Romano, você tem uma desarticulação da vida urbana que era característica da antiguidade clássica. Né? Quando nós vamos passar para o final do período medieval, o que nós vamos assistir? Um ressurgimento da vida urbana. Não é à toa que onde isso vai aparecer de forma mais intensa, que vai ser na região da Itália, vai também surgir toda um ressurgimento de vida intelectual, cultural, etc., que vai caracterizar um período desse ressurgimento da vida urbana. Né? E várias cidades da Itália vão ter uma existência independente no final do ano. Na última fase do período medieval. Porém, já na época do Hobbes, nós estamos assistindo uma absorção da vida urbana quase que completa, com raras exceções, com algumas exceções, né? Por uma entidade que tem uma dimensão, uma escala muito maior do que a comunidade urbana. Né? Então, cidade e Estado, tudo bem, podemos usar essa expressão, mas para dizer o seguinte, é uma forma política típica da antiguidade clássica, no qual você tem comunidade urbana e uma existência política independente. No final do medieval, nós vamos ter, em vários lugares da Europa, comunidades urbanas ressurgindo e também uma existência política independente. Elas se chamavam, no começo chamavam república, porque havia uma espécie de nostalgia com relação à experiência da antiguidade. Né? Muitas dessas cidades italianas que vão ter o Renascimento vai ser caracterizado por uma espécie de recuperação da cultura clássica, em várias dimensões, inclusive na política. E a palavra república é uma palavra nobre, né? A palavra a ideia de uma ordem política especial, elevada, etc, etc. Bom,
Muito bem. Quando o Hobbes escreve, você já está vivendo uma situação em que essas realidades políticas, que são comunidades urbanas com uma existência independente política, já está deixando de existir. Já começa a ser exceção, né? E absorvida por entidades maiores. Estas, depois, vão ser denominadas Estado-nação, né? Para contrapor a cidade-Estado. Mas isso é típico da nossa linguagem moderna, que quer caracterizar uma forma política e distingui-la da outra, usando de forma extemporânea, né? Termos que não são equivalentes. Então, nessa direção é que me parece que não é à toa que se costuma associar o conceito moderno, sabe? Embora não necessariamente precisasse ser associado, uma ideia de uma espécie de uma escala de vida política distinta, escala humana distinta da cidade, da polis, da cidade. Ok, obrigado. É um filósofo,